Ai, Pai, obrigado por esse tempo de revelação. Obrigado por esses dias que as cortinas estão abertas sobre nós. E obrigado por cada pessoa que vai escutar esse áudio aqui, de todos os lados do Brasil e do mundo. Quando essa pessoa escuta, enquanto as informações penetram dentro do ser dessa pessoa, elas se convertem em revelações e transformam, meu Pai, a estrutura espiritual dessa pessoa no nome precioso de Jesus. Meus amados, tem algumas pessoas que se destacaram na Bíblia com uma performance espiritual avançada, além do que aquilo a gente comumente enxerga e vê. Posso citar Enoque, que andou com Deus e não se viu mais. Posso citar Ezequiel, que foi um profeta dimensional, que visitou outras dimensões, que viveu coisas metafísicas de fato. Eu posso citar aqui Zacarias, que também viveu e usufruiu de ver paisagens que aos homens normais não é comum com que eles vejam. E a grande questão é qual que é a estrutura, qual código esses homens usaram ou em que eles foram alterados para que a realidade profética atingisse os corpos, as mentes e os olhos desses homens a ponto que o véu fosse literalmente e totalmente rasgado para que eles enxergassem e acessassem o mundo espiritual. Bom, eu estou com o texto aberto aqui na Bíblia Sagrada, de mais um desses homens que eu queria citar aqui, que é Daniel. Eu dou louvor porque eu não estou fazendo isso sozinho, Pai. Eu te dou muito louvor. Eu te dou louvor porque quando a gente busca, a gente encontra. E quando a gente encontra, a gente tem a possibilidade de se aproximar. E quando a gente se aproxima, as coisas começam a ficar um pouco diferentes. Obrigado, Pai. Povo precioso, Daniel foi um desses homens que se destacaram muito. Eu admiro Daniel, que atingiu um patamar intelectual avançado. Foi um homem que foi acessado pela voz de Deus de uma forma poderosa. Eu gostaria de compartilhar algumas experiências que eu tenho vivido nesses últimos dias. E essas experiências se convertem em ensinamentos e que possa lhe auxiliar, tá? Enquanto eu gravo esse áudio, eu estou em Sergipe, na cidade de Estância, e o que eu vou citar aqui talvez possa parecer besteira, mas na ministração de hoje eu estava conversando com o meu pai antes de ministrar. O pai me mostrou a direção aonde o vento sopraria. E eu vi como se fosse um ser celestial no canto esquerdo ou direito, depende da posição, mas para mim que estava de frente para o povo, no canto direito da igreja, bem na angulação, eu contemplei com os meus olhos um ser celestial, e esse ser celestial estava como que com um chofar, e ele assoprava, ele brilhava muito e ele assoprava, e quando ele assoprava, o vento do chofar ele se transformava, desculpa, viu? Eu trocar um pouco as palavras aqui, já são 4h36 da manhã aqui, então eu estou um pouco cansado.
Então, se eu trocar um pouco as palavras, tenha misericórdia, põe amor nas minhas palavras, tá? E ele assoprava bem naquele ângulo entre as duas paredes. Ele assoprava e o vento se transformava em uma espécie de poder e tocava as pessoas na diagonal. Então, quando eu fui ministrar, eu falei com as pessoas: fiquem desse lado de cá, porque a unção vai vir de cá, o poder de Deus vai vir desse lado aqui. E foi dito e feito. O poder de Deus veio de forma muito real para pessoas que estavam sedentas, para outras que também não estavam, mas foram tocadas. E essa experiência se culmina em um fato que as coisas vêm de uma certa direção. Não vou dizer um padrão, mas existe na angulação territorial, na geometria, existe códigos que o mundo espiritual ele trabalha dentro desse padrão de códigos para manifestar na Terra. Esses códigos geométricos, dentro deles, desses territórios marcados pelo mundo espiritual, costumam se abrir portais dimensionais, porque são lugares onde há uma facilidade da conexão entre o físico e o metafísico, entre o físico e o espiritual. Eu sei que essa linguagem profética parece um pouco abusiva, mas é um tipo de conhecimento que é difícil de expressar, porque é um conhecimento, não digo novo, mas é um conhecimento que você se relaciona com ele, você aprende acerca dele pelas experiências e pelos textos que a Bíblia nos deixa a comentar. É um pouco difícil de explicar isso para nós que somos tão racionais. Então agora abra o seu coração e seja um pouco mais espiritual. Entenda o que eu vou lhe falar. O Éden estava no lugar onde estava. Ou melhor, o jardim estava no lugar onde estava. Porque aquele lugar era o lugar onde o Pai descia todos os dias para conversar com o homem. Aquele ponto geométrico, aquele ponto geográfico foi marcado para que fosse acessado pelo mundo espiritual. Nós vamos ver aqui que existe um certo padrão de manifestações que acontecem em certos lugares e em certos territórios. Por exemplo, Jerusalém está onde está, e é o lugar onde o país escolheu para se manifestar, porque aquele ponto ali é o centro do universo, é o centro da nossa realidade, e é o lugar onde o Messias pôde nascer. O território de Israel é o território onde Deus, em forma humana, pôde pisar e pôde andar entre os homens. Não foi aleatório aquele lugar. Então, quando eu falo acerca dessas coisas, parece um pouco distante da nossa realidade, mas quando eu enxergo Daniel, eu vejo que Daniel, ele era um matemático. Daniel, ele entendia os padrões dos códigos matemáticos do mundo espiritual. Ele entendia como que as vibrações e as frequências e os ritmos dessas vibrações se locomoviam e se movimentavam, e ele conseguia se ajustar. Quando ele faz o jejum de 3 anos sem consumir nada que não fosse legumes, eu sei que isso bate um pouco com as informações que você tem, mas em Daniel 1 ele muda o seu hábito alimentar. Na verdade não é um jejum, durante 10 dias, e depois de 10 dias os eunucos percebem que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles estavam de uma performance estética ainda melhor do que aqueles outros que estavam comendo o banquete do rei, com carne, com tudo. Então eles se destacam, e depois todos aqueles jovens são embutidos nesse hábito alimentar, de se alimentar assim durante 3 anos. E depois de 3 anos,
você vai ver que Daniel foi dilatado no seu conhecimento, foi dilatado na sua inteligência, em todas as letras, em sabedoria e em todo o entendimento de visão e sonhos. Eu percebo que a abertura da visão espiritual, ela tem um processo. Na experiência de 10 dias, você lê em Daniel 1, verso de número 14, que aqueles 10 dias que eles comeram legumes e água, foram 10 dias de experiência, e depois desses 10 dias eles passam 3 anos naquele mesmo hábito alimentar. E depois de 3 anos, o conhecimento de Daniel se abrangiu de uma forma poderosa. Ele começou a acessar o mundo espiritual de uma forma mais intensa. Eu percebo que Daniel não nasceu um profeta da forma que ele foi. Daniel, ele se adentrou dentro dos códigos de estruturação biológica para que a genética dele fosse alterada, para que a frequência de padrões de pensamentos dele fosse convertida, para que as vibrações internas dele fossem submetidas a uma nova frequência. Depois de 3 anos, a sua alimentação alterou isso muito. Ele foi aberto para começar a discernir um pouco mais o mundo espiritual. E por falar nisso, eu entendo que o processo que eu estou hoje não é um processo que acontece do dia para a noite. O processo da visão espiritual às vezes demora anos, como no caso de Daniel foram 3 anos. E ele continuou desenvolvendo, porque é um processo permanente isso. E obrigado, Jesus. Eu vejo que esses dias são os dias de Deus levantar homens como Daniel. Homens que entram no processo. Obrigado, Espírito de Jesus, por ouvir a tua voz. Gente, eu estou dentro da frequência que Ele quer aqui. São dias de homens como Daniel serem levantados. Eu não digo para o ano de 2019, mas eu digo para daqui em diante. Eu sei que isso que eu estou falando, põe amor nas minhas palavras, mais uma vez eu digo isso. Você vai pegar essas informações e não vai isolar elas, agregue elas nas outras realidades e nas outras revelações que o Pai tem nos dado para esses dias. Agregue a paternidade, agregue a filiação de um Deus Pai, agregue as informações e as revelações acerca da unção, acerca do poder, acerca do reino. Agregue, ok? Não isole isso. Esses dias são dias que Deus irá levantar homens como Ele levantou a Daniel, gente. Obrigado, Jesus. Porque Jerusalém está chorando, cara. Homens que vão discernir o mundo dos espíritos, homens que vão ter a visão aberta, homens que vão entender as revelações para esses dias, homens que o coração deles funcionam debaixo de um espírito de excelência, homens que entendem aonde os padrões espirituais estão sendo liberados, homens que conseguem entender acerca de alguns mistérios que não nos é cabido a ensinar em um púlpito, em uma igreja. Homens que, por exemplo, como Daniel, por que você acha que ele orava virado para Jerusalém? Ele entendia que daquela banda do Oriente viria algo sobre ele. E 3 vezes por dia ele orava às 9 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Ele sabia que eram horários de abertura dimensional. São horários que a Bíblia cita como os horários aonde o Pai abre dimensões para que ele acesse a terra e para que a terra acesse os céus, ou o mundo paralelo. Ele sabia que daquele lado, virado para Jerusalém, ou seja, para o Oriente, ele receberia uma porção dos céus. E eu questionando ao Pai hoje, por que no momento do culto, daquele lado ali viria algo. Eu entendo que esse padrão, ele é entendido pelos homens espirituais, e quem não for espiritual vai ter uma dificuldade imensa de começar a compreender isso.
Você percebe que os ângulos afetam as suas emoções, e as suas emoções afetam a unção? Por exemplo, se você começar a orar agora, você se assentar na sua cama e colocar o seu queixo perto do seu peito, ou seja, abaixar a sua cabeça, essa angulação na sua cabeça, ok? Isso é científico, isso aqui não é espiritual. Isso vai fazer com que você tenha sono com mais facilidade. Vai fazer com que seus pensamentos entrem em um estado passivo. Vai fazer com que a circulação sanguínea no seu cérebro tende você a entrar num processo de descanso e dormir. Se você orar com a sua fronte em um termo intermediário, com seu queixo elevado, você vai ter menos dificuldade de dormir. Você vai conseguir se concentrar mais. Você vai conseguir colocar um pouco mais de foco. Ou seja, a angulação da sua própria face interfere na sua oração. Se o físico interfere, o que dirá as angulações espirituais? Ok? Então entenda isso. Ele orava virado para Jerusalém porque ele sabia que haveria algo vindo dali. Você vê várias referências bíblicas dizendo sobre o Oriente do altar. Você percebe que as grandes manifestações de Deus, elas ocorrem no Oriente, elas ocorrem para aquela banda de lá, porque é um padrão espiritual que flui, liberando a unção dali para o Ocidente. Isso não interfere, não quer dizer que isso vai acontecer só ali, ok? Pois bem, vamos lá. Cara, a sensação que eu tô é que eu não tô chegando em lugar nenhum falando isso com vocês, sinceramente. Eu não sei se esse áudio vai ao ar, não sei como é que vai ser, mas vamos lá. Ai, Jesus, me ajuda, não me deixe me ofender comigo mesmo. Ok, eu não tenho noção do que isso pode gerar em você, mas o Pai sabe. Obrigado, Jesus. Então, são dias de homens como Daniel que entendem o mundo espiritual serem erguidos, serem levantados. Homens que são homens de oração, homens que oram constantemente, homens que se abstêm das delícias dessa vida pelo prazer de estar perto dele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Homens que se submetem a permitir com que a visão deles seja restaurada de dia após dia. Eu me lembro que eu queria muito profetizar algumas coisas com mais detalhes e não conseguia, porque eu não conseguia enxergar isso. E eu tenho visto as coisas se abrangerem, as profundidades começarem a vir com mais força, as visões se dilatarem com mais força. E eu entendo que é um processo. Eu entendo que não adianta eu me ofender hoje. Eu preciso iniciar-me num processo hoje, para que esse processo se culmine em um fato daqui a algum tempo. Ok, povo lindo? Ok. Jesus, I feel your presence. Daniel foi um homem espiritual, gente. E quando se diz acerca dos mistérios do mundo espiritual, quando se diz acerca de interpretar coisas, de discernir coisas, de traduzir coisas, Daniel se destacou muito nisso. Eu entendo que Daniel tinha a sua frequência alterada quanticamente, porque a oração, ouça isso, por favor,
A oração tem o poder de alterar a sua frequência quântica. Você é vibração. Tudo que se move é formado por uma frequência vibracional. E não adianta falar que não é. A parede que você está vendo diante de você hoje, ela parece estar imóvel. Mas se você adentrar para dentro do reboco, você vai encontrar o tijolo, o cimento, a argamassa. Você vai encontrar as células do barro, do cimento. Você vai adentrar mais a fundo ainda, você vai encontrar o átomo disso. Encontrando o átomo disso, você vai ainda ir mais fundo. Você vai encontrar os elétrons, os nêutrons e os prótons. E alguém pensava que isso era o máximo que se podia entrar no indivisível, mas conseguimos entender que hoje ainda mais o que forma o átomo, o que forma os elétrons, os nêutrons e os prótons. Aí você entra em mais um universo dentro dessa minúscula partícula que é tão pequena que algum tempo recente se diria que era indivisível. E se você entrar, ainda tem mais um universo dentro disso. Dentro disso nós temos os quartos, dentro disso nós temos as cordas. Dentro disso nós temos partículas que não são nem consideradas mais físicas. Não é mais físico. Se entende que começa a ser algo agora espiritual. A essência da essência da essência da essência é espiritual, gente. A ciência não consegue entender algo. Então ela diz, isso não é físico. Isso não é tangível. E dentro das cordas nós temos vibrações, frequências que vibram, que emitem um ritmo. E a frequência desse ritmo define qual substância será formada. Uma frequência que vibra em tal ritmo forma a substância que forma o barro, ou que forma a terra, ou que forma o grão de areia. Mas a mesma vibração em outra frequência forma as partículas que formam a água. Então, na verdade, na essência da essência da essência, a frequência de vibração define qual substância será. Ou seja, se é possível alterar a frequência vibracional, é possível alterar tudo. E a oração tem o poder, obrigado Jesus, de entrar nas áreas tão profundas da nossa vida, de alterar características do nosso próprio DNA, do nosso próprio genoma. O ato de conversar, o ato de dialogar com Deus, altera as suas vibrações mais intrínsecas, ou seja, aquilo que está dentro de você de uma maneira tão profunda. Aquilo que faz você quem você é, biologicamente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, pode ser alterado. Se você vibrava, se você, para ser quem você é hoje, um ser humano vivo, se as cordas elas vibravam em uma certa frequência, isso pode ser alterado através da oração. Ou seja, tudo pode ser transformado se essas áreas profundas forem atingidas e forem alteradas. Eu entendo que Daniel, quando ele entrou em um processo de orar, quando ele entrou em um processo de se abster de certos tipos de alimentos, ele começou a alterar a sua frequência vibracional, fazendo com que os seus olhos começassem a enxergar aquilo que os olhos físicos não poderiam ver. Ele estava se alterando dentro das suas partes mais minúsculas para se transformar em algo maravilhoso. Jesus fez isso, gente. Quando ele sobe no monte da transfiguração, ele faz algo chamado transubstanciação. As substâncias da própria pele dele foram alteradas e começaram a reluzir.
Ele foi transformado numa natureza espiritual, ou seja, as cordas, as partículas mais intrínsecas do seu corpo biológico começaram a vibrar em outra frequência. O cabelo dele, que era castanho e escuro, começou a ser transformado, porque a sua raiz, ouça, a raiz genética e espiritual dele foi alterada. Então ele começou a ser transfigurado. O cabelo dele ficou branco, os olhos dele foram transformados, o rosto dele brilhou. Ele saiu do chão, ele levitou. Ou seja, as cordas dele estavam vibrando em uma frequência que elas originalmente foram criadas para vibrar. O estado original do homem é frequência de glória. Obrigado, Jesus. O homem vibrava na mesma frequência, na mesma radiação que a glória de Deus brilhava. Por isso que o Pai olhou e disse, é a minha imagem, é a minha semelhança. O termo semelhança ali é tovinit. Tovinit é configuração. Ou seja, como as minhas engrenagens funcionam. Como eu, na minha essência, vibro. A mesma frequência que eu sou é a mesma frequência que o homem é. Então você vai ver Jesus passando por dentro de uma parede e dizendo para os discípulos, paz seja convosco. O relacionamento dele com Deus alterou ele tanto no seu ser interior, que ele voltou ao seu estado de criação vibracional original. Enquanto eu falo, eu estou vendo coisas aqui agora. E você está vendo coisas, sim, um processo. Eu fui colocado em um processo para que eu começasse a ser reconfigurado, a vibrar, a funcionar na minha frequência no estado original. E você está chegando perto, eu ainda estou a quilômetros de distância, gente. Eu juro que eu não gosto de falar desse tipo de coisa. Pai, eu juro. Eu não gosto. Gostaria de falar do seu interior aqui, do seu coração aqui, de como estão as suas intenções aqui, mas ele está querendo que eu fale disso, porque são os dias de Daniel, são dias de entendermos revelações profundas. Eu sei que eu corro um risco muito grande de errar aqui, provavelmente eu posso errar em alguma coisa, mas absorva a essência, aleluia. Absorva a essência, por favor. Absorva a essência. Obrigado, Jesus. E agregue isso com as outras coisas. Não tome isso por tudo. Então você precisa entender os padrões geométricos, os padrões geográficos, os códigos das suas vibrações. Ok? Por isso, gente, é por isso que nós estamos em uma etapa onde que os homens estão começando a se autodescobrir. Porque a sua autodescoberta determina o quanto você irá ser promovido no reino espiritual. Por isso são dias das emoções serem tratadas. Porque as emoções determinam como você está vibrando. E como você está vibrando determina quais são as suas emoções. E quais as suas emoções determinam qual cor você brilha no mundo espiritual. Entende isso? Qual é a sua necessidade? Como você foi construído na sua identidade espiritual? Se desde quando você nasceu até o dia de hoje, o que regem as suas emoções determinam quais cores você brilha. Por isso que quando a gente está no mundo espiritual, em um culto, algumas pessoas brilham com cores específicas. Cada cores específicas, elas denotam um estado da sua psique, da sua alma, e elas denotam a sua abertura. Como você está, se a sua frequência é equivalente com a frequência da unção de Deus para aquele culto. E se a sua frequência não for equivalente com a unção de Deus para aquele culto, a unção de Deus vem sobre ti e você não sente ela. Você não percebe ela, você não é tocado por ela.
Entenderam? Então, os homens que trabalham com ambientes, eles trabalham os ambientes para que os ambientes alterem o interior das pessoas, para que elas que estavam fechadas se abram. E elas estando abertas possam ser acessadas pela mesma frequência de vibração. Eu tento colocar alguém na mesma frequência que o Pai está. Isso eu começo pelo ambiente, porque nós somos o reflexo do ambiente ao qual nós estamos. Então, os ambientes são alterados para que as pessoas sejam alteradas. Aleluia. Obrigado, Jesus. André Faia Sé. Então, ouça só, você é fruto e produto do ambiente que você convive. A cidade que você convive, ela vibra em uma frequência. E isso interfere na sua frequência. Você já pôs a mão em uma mesa que está trepidando, que está tremendo? Ou quando o celular vibra em cima de uma mesa leve, você põe a mão em cima da mesa e você sente a vibração do celular que foi passada para a mesa, agora está passando para as suas mãos? A sua mão vibra na mesma frequência do celular. Ou seja, isso acontece em efeito dominó. É como que se a cidade onde você está, a casa onde você mora, ela vibrasse em uma frequência. Se você toca nela, você sente a vibração e vibra dessa mesma forma. Iago, está muito profético, essa linguagem está muito ruim de se falar. Gente, eu sei disso, mas tenta discernir isso. Se você convive com pessoas que a sua frequência vibracional é de visão fechada, se você não sai dessa frequência, a sua visão vai ser fechada. Pessoas que vivem em vibrações que geram adultério, que geram pornografia, você vai ser tentado, porque você está debaixo desse ambiente. Se você está debaixo de um culto, ou debaixo de uma liderança que é assim, você recebe a mesma vibração. Quando ele vibra lá, a frequência vibracional dessa pessoa, ela atinge você. Iago, esse tipo de linguagem não é bíblica. Ok, essa linguagem não é bíblica. Ela é científica. Essa linguagem, ela precisa ser desmistificada e ser alterada para que a gente entenda coisas espirituais hoje. Porque tudo é vibração. E ok, eu não vejo isso na Bíblia. Gente, quando a Bíblia fala da voz de Deus, a Bíblia está falando de vibração. O que é a voz? A voz é o ar que sai dos seus pulmões. E esse ar que sai dos seus pulmões sai com uma certa intensidade. Essa intensidade toca nas suas cordas vocais e vibram nas suas cordas vocais. E a frequência da vibração nas suas cordas vocais determina o seu timbre de voz e as suas palavras. Ou seja, a tradução daquilo que sai da sua boca começou por uma vibração. Ou seja, tudo que traz som, tudo que traz nitidez e interpretação é vibração. O seu espírito é como um radar que capta vibrações, que captam frequências no mundo espiritual. O seu cérebro trabalha com ondas sonoras. Ondas sonoras é frequência. Ou ondas cerebrais, me perdoem. Isso é frequência. Ondas cerebrais são frequências que elas afetam os seus pensamentos. As suas ondas cerebrais não ficam só em você. As suas ondas cerebrais, assim que elas são geradas, elas expandem para fora do seu cérebro, para fora da sua cabeça, para fora da sua massa encefálica ou cefálica, eu não sei como se diz. E se alguém tem discernimento espiritual de interpretar as ondas cerebrais, os seus pensamentos são interpretados. Por isso que Jesus tinha o poder, tinha a facilidade através do Espírito Santo, por causa da sua identidade, da sua genética que foi alterada. Alguém pensava algo e Jesus sabia o que aquela pessoa estava fazendo. Ele traduzia as ondas cerebrais das pessoas e discernia a intenção do coração delas. E ele fazia isso com uma exatidão tão poderosa que ele conseguia reproduzir as mesmas palavras que aquelas pessoas estavam pensando. Eu te dou louvor, Jesus. Ou seja, embora você não entenda isso como uma linguagem bíblica, isso é
real. E a Bíblia, ela traz para nós um entendimento que deve ser aprimorado para os nossos dias com as informações que nós temos. Ou seja, tudo que você recebe interferências de vibrações. Imagine-se só, você está no lugar onde você está hoje. Se você está ouvindo a minha voz aqui agora, é porque tem uma rede Wi-Fi, ou que tem uma rede de internet aí, que você não está entendendo, mas as ondas sonoras, ou as ondas, seja lá qual for, de internet estão passando aí agora no ar que você respira. Você não capta ela, mas elas estão aí. Existe um instrumento que vai captar essas ondas da internet e vão captar elas e vão traduzir elas. Esse é o seu celular, esse é o seu computador, esse é o seu modem aí. Ele está captando as informações que você não está vendo com os seus olhos físicos, mas você não vê elas com os seus olhos físicos, não quer dizer que elas não estão aí. Ou seja, você recebe interferências em todas as áreas da sua vida, nos ambientes que você trabalha, das comidas que você come, desde o lugar onde você está, desde a cidade onde você mora, desde aonde o vento está batendo, desde a velocidade do vento, desde a temperatura do ar, desde se o ar está úmido ou se ele está rarefeito, desde se tem rios perto de onde você mora ou se não tem rios, desde se você mora no vale ou se você mora na montanha. Isso tudo interfere a frequência que você movimenta. E Daniel sabia interpretar os seus dias. Ele sabia interpretar o ambiente onde ele estava. Ele estava em Babilônia. Então ele precisava gerar uma frequência de pensamentos fortes para que ele não recebesse interferências das outras frequências malditas daquela cidade promíscua, daquele país, daquele reino, daquele império promíscuo onde ele estava vivendo. Ou seja, ele tinha que gerar frequências ativas e não passivas. Ou seja, ele tinha que orar, ele tinha que ser alterado, ele tinha que influenciar para não ser influenciado. Obrigado, querido Jesus. Então por isso eu vejo esse homem entendendo quando os céus estavam abertos em dimensões espirituais poderosas, e ele se ajoelhava, ele se virava para Jerusalém e ele recebia toda aquela descarga de poder, toda aquela descarga de revelações que vinham daquele lugar. Ele sabia o ângulo certo, ele sabia a hora certa. Eu te dou louvor, Jesus. Araço, reia, faca, pantoropiaçá, remiaçá, yuturquiafá. Eu não sei quando esse áudio vai ser postado, mas o Pai está escolhendo o lugar que eu vou morar a dedo, gente. Porque Ele sabe das frequências. Você que mora numa cidade grande, você que convive no meio de um turbilhão de coisas, você recebe. Ouça só, olha que mistério profundo. O Éden foi planejado, arquitetonicamente planejado no mundo espiritual, para que todas as frequências, desde os 4 rios que fluíam, desde das árvores, desde as raízes, desde as pedras que brotavam, que saíam, que cuspiam da terra, como diamante, como jaspe, como carbúnculo, como safira. O ar que você respirava no Éden, a frequência vibracional que você vivia ali, como se diz, a vibe que você respirava naquele lugar, te reconfiguravam para que você ouvisse Deus, caminhasse com Deus, enxergasse, ouvisse, interagisse com Deus e com o mundo espiritual. Aquela frequência te estimulava a governar, a dominar. Então, quando o homem peca, ele quebra a frequência daquele lugar. Ele funcionava nas mesmas ondas. Ele funcionava nas mesmas ondas espirituais daquele lugar. Ele estava no mesmo ritmo espiritual, vibracional daquele lugar. Quando ele come
daquele fruto. Ele quebra. Você já viu alguém que está tocando em uma banda e de repente ele desafina? Não parece que parece que aquele desafinar ele arranha as nossas emoções. A gente diz, nossa, que ruim, cara, desafinou. Porque a frequência dos ritmos estava em uma, e alguém que desafinou foi em uma frequência totalmente o contrária. Então ele acabou de quebrar o ambiente. Quando alguém quebra o ambiente, é como soa no mundo espiritual, como se alguém estivesse desafinando. E entende? Então você precisa entender o ritmo, a intensidade, para que você permaneça construindo um ambiente. Adão desafinou. E quando ele desafinou, ele teve que sair daquele ambiente. Entendam isso. Se você não entende o que se move no mundo espiritual, se você não entende, ouça só, feche os seus olhos agora mesmo. Enquanto você ouve isso, o seu espírito está sendo aberto para entender novas verdades e você começa a ter mais facilidade agora para discernir a frequência das coisas. Iago, o que é a frequência das coisas? É a própria presença. Você percebe a presença de Deus agora mesmo. Você percebe a frequência que ela está. Você percebe aonde ela está tocando. Você percebe que ela está te abrindo ou fazendo o propósito dela para você de forma individual. Isso é você captar a frequência. Os espíritos da maldade é a mesma coisa. Você fecha os seus olhos e você consegue captar aonde eles estão. Faça o seguinte, põe o seu radar para funcionar agora. Com os seus olhos fechados, aonde você estiver. Comece a visualizar na sua mente, de dentro do seu peito, ondas sonoras ou ondas saindo. E essas ondas saem, elas captam a frequência. Então você começa a perceber em quais lugares da casa onde você está há espíritos malignos. As ondas tiveram uma interferência exatamente ali. Elas encontraram uma barreira ali. É como se as ondas do mar encontrassem uma pedra. E quando elas tocam nessa pedra, elas percebem que há algo ali. O seu espírito funciona dessa mesma forma. Se houver alguma outra coisa espiritual ao seu redor, ele bate naquilo e te manda um aviso. Tem algo aqui. Isso pode ser um ser celestial, um anjo. Isso pode ser um espírito maligno. Obrigado, Jesus. Os morcegos, por serem cegos, na grande maioria, usam um sonar. Eles emitem uma frequência de voz, de som. Essa frequência de som bate nas paredes e voltam para eles, então eles entendam que eles têm que virar, porque logo à frente tem uma parede. Essa é a forma espiritual original que os homens foram criados. Ok? Obrigado, Jesus, por essa unção maravilhosa. Aru, Kiafaia, Sébia, Tikoramandagaia. Ouça só, vamos lá, Daniel. Homens que oram, homens de revelação, homens que fluem debaixo de uma unção preciosa. Outro que eu citei foi Ezequiel, certo? Deixa eu ler um texto para você sobre Ezequiel. A importância das águas. Porque eu amo tanto o mar. E porque algumas pessoas fazem oferendas no mar ou nos rios. Porque são lugares onde o acesso ao espiritual é mais fácil. As pessoas põem obras de feitiçarias em encruzilhadas, porque elas encontraram uma angulação para que os espíritos da maldade recebessem de uma forma geométrica e geográfica aquela oferenda com um pouco mais de intensidade. Ou seja, o que eu estou falando aqui, eu sei do que eu estou falando. Com amor nas minhas palavras, tá, gente? Por favor. Vamos aqui.
Oh, Jesus, onde é que está Ezequiel? Ok, Ezequiel, um profeta dimensional. Onde Deus acessa ele? Deus acessa ele enquanto ele estava perto de um rio. Ouça só. A Bíblia diz que, no versículo 1, e aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Ele está ali. A Bíblia cita o porquê ele estava ali. Será que a Bíblia está falando isso em vão? Ou será que a Bíblia está querendo nos dar dicas e códigos que nos mostram uma realidade além daquilo que a gente está acostumado a ver? Eu sei que esse tipo de informação, muitos de vocês não estão acostumados a lidar com isso. Não recebe isso como loucura, viu, gente? Por favor. E ele teve visões dos céus ali. Os céus se abriram enquanto ele estava nas águas. Gente, é por isso que o mar ele é tão lindo. Gente, é por isso que morar perto de um rio é bom. Espiritualmente falando é bom, emocionalmente falando é bom. O próprio som das águas na psicologia, isso te abre emocionalmente, te faz relaxar. E se te faz relaxar, te faz ser aberto. Se te faz ser aberto, te faz ser acessado pelo mundo espiritual. Por isso que há espíritos da maldade que cercam esses lugares. Não sei se você já percebeu, você entra dentro de um rio, toma um banho de rio, parece que você sai aliviado. Porque existe uma natureza espiritual se movimentando de uma forma dimensional ali, perto das águas. Você vai perceber que Jesus foi batizado e João estava ali à beira do rio Jordão. Então a Bíblia diz que os céus se abriram nas águas. Obrigado, Jesus. Por isso que eu percebo que Jesus, ele morava na beira da praia. Oh, glória a Deus. Ele vai morar em um lugar onde Pedro vai ceder para ele, e Pedro, como sendo pescador, morava perto da praia. Ele vai morar ali na região da Galileia, por isso ele é chamado de o Galileu. Ele morava perto do mar e foi acessado de forma poderosa durante aquele período de ministério dele. A Bíblia diz que o homem de Deus, ele é plantado como árvore junto a ribeiros. Obrigado, Jesus. Por que você acha que no Éden fluíam 4 rios? Por que você acha que nos céus vai ter um rio como de cristal, com as águas claras e cristalinas? Se não houvesse uma natureza espiritual e uma interligação entre essas coisas, o Pai não teria feito. Aleluia. Foi por isso que, talvez, que Jesus disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Orofiasai. Existe um código nas águas. Gente, eu estou usando muita linguagem profética aqui. Jesus do céu. O bem, aprove ele que fosse assim hoje. Tá? Nesse áudio aqui. Antefraque, açúcar, falabraia, sérica de coramandagasse. Iago, de onde que você tira essas coisas? Gente, eu estou tirando isso do Pai. Iago, você tem lido livros? Eu não tenho lido livros. É o Pai que está me falando essas coisas. Eu falo, Pai, não fica me falando essas coisas não, senão o pessoal já me persegue. E agora vai ficar pior ainda. Porque o Pai está falando assim, filho, se você quer viver uma vida como Enoque viveu, acessando dimensões no seu corpo físico, você precisa começar a abrir a sua mente, o seu entendimento para esse tipo de verdade. Você precisa começar a entender como que as frequências em você são alteradas. Como que você faz com que sensações de raiva sumam de você instantaneamente. Sensações de perca saiam de você instantaneamente. Aquele sentimento de estar bloqueado, fechado, aquela compulsão para
para comer algo, isso tem que estar diante do seu domínio. Você precisa começar a entender, a alterar as suas vibrações, para que vontades de pecar, para que impulsos sexuais são vibrações que você está dentro delas. Você precisa começar a entender como que você altera isso. Você alterando as suas vibrações, você altera as suas emoções. Ou seja, você para de ter vontade de certas coisas e você começa a ter vontade de outras coisas. Porque você não consegue orar, porque você ora em uma frequência de vibração que não é a frequência da oração. Então você está lutando, é como se você estivesse no mar lutando contra as ondas, andando contra as ondas. Por isso que orar para você é algo difícil. Por isso que jejuar para você é algo difícil. Você está no ângulo errado, você está andando na direção errada. Entende? Se você ficar a favor das vibrações dos céus, você começa a fluir. Você está nadando e o vento tá se assoprando contra você, cara. Entende? Tudo que você faz é uma resistência, tudo que você faz é uma dificuldade. Para você se achegar a Deus, para você ouvir Deus é uma dificuldade. Quer dizer que você pode estar no ângulo errado, caminhando na direção errada. E o mundo espiritual está te resistindo. Ok, Daniel quis ter uma revelação. Você sabe onde Deus acessou ele? Ouça só. Ele passou 21 dias. E esses 21 dias não é 21 dias só de legumes, tá, gente? Essa frequência aqui de 21 dias é outra frequência. Que as pessoas, elas confundem. Mas a Bíblia deixa tudo clarinho. Veja só. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra e tinha entendimento da visão. Eu entendo que Daniel era um homem que não só tinha a revelação, mas tinha o entendimento da revelação. Ou seja, os homens que estão se levantando nesses dias são homens de revelação, mas são homens que têm o entendimento da revelação. São homens que têm o entendimento das informações que lhes são dadas. E naqueles dias, Daniel, estive triste por 3 semanas. Ouça. Tem um áudio que a gente tem aqui que é marcas de um relacionamento profundo. Eu falo sobre a tristeza. E algumas pessoas me criticam quando eu falo isso. São pessoas que não entendem. Que tem certos sentimentos, por mais que sejam doloridos ou doídos, eles te aproximam mais do mundo espiritual do que te afastam dele, gente. Nesse caso aqui, Daniel precisou da tristeza para ele entender essa revelação. E entenderam isso? A tristeza não afastou ele de Deus, aproximou ele de Deus. A angústia não afastou Jesus de Deus. A angústia aproximou Jesus do Pai no Getsemane. Paulo disse, a tristeza segundo Deus, ou seja, a tristeza que vem da parte de Deus, ela opera em vocês arrependimento. Ela opera em vocês techuvá. Techuvá em língua hebraica é o caminho de volta para Deus, o caminho de volta para o Éden. Ou seja, tem algumas coisas que a tristeza pode te reposicionar para que você entenda. Ou seja, debaixo da tristeza você está vibrando em uma certa frequência. E talvez a frequência que os céus está é uma. E às vezes a frequência que os céus está é uma frequência mais lenta. E você está em uma frequência de empolgação, de entusiasmo. Você está alegre por demais. Então Jesus diz para você, não vos alegreis. Olha, Jesus está falando, não vos alegreis. E Jesus era super good vibes. Porém, ele entendia que naquele momento, aquela frequência emocional iria afastar aqueles homens de Deus do que aproximar eles. E entenderam isso? Nesse momento aqui, Daniel precisava da tristeza para que ele se ajustasse à frequência dos céus. E nem sempre os céus estão
alegres. Ok? A Bíblia diz que nos céus não haverá tristeza, nem choro. Não haverá. Quando tudo for consumado. Ok? Quando o juízo for concluído, quando houverem novos céus, nova terra, mas você vê que há clamor nos céus. A Bíblia ela é um livro que não pode ser pegado isoladamente, gente. Você vê que João está nos céus e ele fica triste nos céus. Ele diz: quem poderá abrir o livro e desatar os seus selos? Você vê que há momentos nos céus que o próprio Pai clama: a quem enviarei? Aquela palavra clamor ali é uma palavra de angústia do próprio Deus. A quem vou enviar? Quem há de ir por nós? Há um sentido de põe amor nas minhas palavras, que não estou sabendo outra palavra para expressar, de um certo desespero. Percebem? Nos céus. O mesmo céus que fala que não haverá tristeza. Entendem isso? Ou seja, você precisa interpretar a Bíblia de uma forma ampla. Há pessoas que fazem confusões muito grandes. Deus falou pelos profetas, agora está falando pelos filhos. Ou seja, Deus me falou pelo meu filho. Agora Deus está me falando pela minha esposa. Então o meu filho agora se cale, porque nunca mais Deus irá falar por você. Não, gente. Quer dizer que uma hora eu estava no clube, agora eu estou na praia. Eu estava curtindo o clube, agora eu estou curtindo a praia. Não quer dizer que eu não vou mais curtir o clube. Entenderam isso? Não sei porque eu estou usando esse tipo de expressão, clube, praia. Mas vamos lá, talvez porque eu esteja falando agora de águas, tá? Vamos lá. Amor nas minhas palavras, mais uma vez. Naqueles dias eu, Daniel, estive tristes por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungir com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do 1º mês, eu estava à borda do grande rio Edequel. Olha só, Ezequiel foi visitado por revelações dos céus enquanto ele estava no rio. Agora, Daniel, ele passou 3 semanas e quando ele estava na borda do rio, perto das águas, lembra? Olha o que ele diz: estava à borda do grande rio Edequel, que é o rio Tigre, e levantei os meus olhos e olhei. E eis que um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como um berilo. Olha, ele dá detalhes. Daniel era um homem que entendia de detalhes. Orava a sébia, de Coramandagácia. Gente, eu estou começando a viver isso da forma certa, de começar a receber detalhes de Deus, nomes de pessoas, datas específicas. Está começando, está abrindo. São 3 anos e vamos, até com que seja dilatado. Vamos lá. Araço, rep, açaia, teque, afá. E o seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Olha, ele estava perto das águas. Quando os céus se abriram, ele teve aquela visão. Gente, eu vou morar perto das águas. Na minha casa eu vou encher minha casa de água. Eu vou ter um laguinho dentro da minha casa ainda, gente. Eu vou escutar o barulho das águas 24 horas. Aquele barulhinho gostoso. Eu sei que parece loucura isso, mas não é em vão, gente. Você percebe quando você toma banho, você entra em um estado de conexão consigo mesmo melhor. Você já percebeu que quando você põe os seus pés nas águas, você entra em um estado de... Nós chamamos de descarga emocional. Você começa a acessar parte da sua natureza espiritual. Eriaçô, Piacante, o Rev, Assai, YouTube, Acanteré e Assá. Eu não sei porque eu estou falando disso. Vou até fechar minha Bíblia aqui.
Babilônia não, seu lugar. Obrigado, Jesus. Ouça, você vai receber poder de Deus esses dias para alterar a frequência das coisas, a frequência da própria natureza, de objetos que serão transformados. Os portais dimensionais se abrem com frequências corretas. Você precisa entender qual a frequência de vibração de um portal, e quando você vibra, quando você emite frequências na mesma vibração, ele se abre. Entendeu isso? Eia, face, camaragasse. Porque tem certos lugares na Terra onde portais são abertos com mais facilidade. Arabaia, Sérquia, Ticoramandaia. Porque são lugares onde a própria natureza já emite uma certa vibração que facilita, que faz com que esse portal permaneça aberto. Eu lembro que eu estava com uns amigos em Recife e nós somos perto de um lugar onde que ele termina em um farol, e nós estávamos ali como se fosse uma ponte que dividisse entre a água do mar, entre a água do rio. Ficava ali de frente para o Marco Zero. Eu lembro disso até hoje. E é uma escultura enorme que foi colocada ali como se fosse uma figura de um órgão genital masculino erguido para cima, no meio ali daquelas duas águas. E as pessoas elas entravam dentro ali daquela estátua gigante, não sei como que eu chamo isso. E quando eu estava entrando ali, o pai me disse assim: você está entrando em um lugar de portal dimensional das trevas. Esse monumento foi erguido exatamente aqui, para que os espíritos de imoralidade tivessem esse ponto de conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual para acessar os homens. Para que a imoralidade, para que a pornografia, para que a homossexualidade, para que a depravação, através dos espíritos da maldade, através desse portal, atingisse os homens. Os filhos de Belial entendem sobre isso, e os filhos de Deus continuam com a mente fechada. Sabe o que é um altar? Um altar é um monumento para a abertura de portais dimensionais. Os homens ungidos por Deus construíam altares, e eles sabiam que naquele altar ali uma abertura permaneceria nele. Porém, o altar é uma catraca de uma porta, uma fechadura, mas a oferta é a chave. Então, quando você tem a fechadura e a catraca e gira a chave, a porta se abre. Por isso que houve um avivamento grandioso na igreja primitiva, porque os apóstolos eram os altares ambulantes. Quando não há nenhum altar físico na terra, os homens que carregam a unção de Deus passam a ser esses altares. Então, tudo que você faz para um homem de Deus, você está colocando uma chave em uma catraca, está abrindo portais dimensionais sobre você através daquela oferta. Por isso que na igreja primitiva eles chegavam e depositavam as suas ofertas aos pés dos apóstolos, porque eles eram os altares daqueles dias. Elias queria um portal aberto para que fogo viesse do céu.
Ele não poderia chamar fogo do céu sem que tivesse um altar pronto e erguido. Então ele forma o altar, coloca a chave, gira ela. Quando ele faz aquilo, ele altera a frequência do ambiente. Ele gera justiça no mundo espiritual para que os céus se abram e o fogo caia. E foi o que aconteceu. Se a sua vida financeira está bloqueada, pode ser que há espíritos da maldade se movimentando para interferir na frequência que o Pai determinou. Então você precisa gerar uma frequência de combate e interferir isso. Por que as línguas estranhas são diferentes quando você está orando para intercessão, quando você está orando para a guerra espiritual, quando você está orando para profetizar? Porque a frequência dos céus para a profecia é uma. Então as línguas interpretam e traduzem essa frequência. Então você fala em línguas estranhas de uma forma diferente quando você vai profetizar. Quando você está em guerra espiritual, a frequência das suas línguas estranhas são diferentes, porque a frequência daquela guerra é diferente. E assim por subconsequentemente. Por isso a variedade de línguas é um dom precioso para esses dias que você vai interferir, obrigado Jesus, em várias áreas da sua vida que afetam em frequências distintas e diferentes. Entendem isso, povo precioso? Ediafar, que subder, que afar. Uravassu. Gente, me respondam, quanto que o conhecimento vale? O conhecimento não tem preço. E Pai, eu te dou louvor porque o Senhor me fez um homem rico. O Senhor fez dos seus filhos que estão te escutando homens ricos. Então ouça, por favor. Você já percebeu que na sexta-feira você pode estar bem, mas as pessoas da sua cidade geram tanta frequência de distração, de vontade de curtir, que você percebe na atmosfera. Chega sexta-feira ou chega um feriado, assim, você recebe uma interferência na sua alma, assim, olha, cara, que vontade de sair, que vontade de fazer alguma coisa diferente. É porque a alma das pessoas da sua cidade, a grande maioria, está vibrando na mesma frequência. Lembra do celular que vibra e você está com as suas mãos em cima da mesa e você é afetado? Isso acontece, cara, é real. Isso interfere em você. Araço, rebia, sur, que febia, saio, tubidé. Então são dias de alterar a frequência das coisas. São dias de bloquear frequências dos espíritos da maldade na sua vida. Frequências de ira, de cólera, de ofensa. Frequências de malignidade no coração, de avareza. Frequências de orgulho. Anúfia, saia, frequências de adultério, de pornografia, de prostituição, frequências de inimizade dentro da sua casa. Bloqueie elas agora na unção de Deus. A unção de Deus vem sobre ti para que ela toque nas áreas mais profundas da sua vida e altere as suas vibrações das suas cordas. Araço, reia, farabacanto, robineia, fá. Por isso que algumas religiões entenderam o poder da frequência. E algumas religiões, elas entram no mundo espiritual ou estabilizam as suas emoções usando... Eu esqueci o nome do negócio, gente. É drama, não sei, fica algo assim. Alguém pensa assim, eles estão brincando, eles estão... Não, na verdade eles têm mais conhecimento do que você tem, cara. Cara, você precisa ser despertado. Quais frequências regem você? Quais são as suas frequências de pensamentos? Em que você pensa? Qual tipo de sensação está diante de você?
Você consegue olhar para o céu e agradecer todos os dias? Isso é um tipo de frequência de gratidão que te abre para ouvir a Deus mais. Você consegue receber a lambida do seu cachorro com gratidão, o abraço do seu filho. Você consegue comer um prato de arroz com feijão quentinho, com ovo, seja lá o que for, ver na sua esposa te dar no prato. Eu estou falando por mim mesmo. E você receber aquela frequência de afeto, de amor e ser grato. Araço, rei, assaio, tu, que afá. Ouça, quando você se deparar com alguém triste, essas são frequências de tristeza. Você consegue reconfigurar essas frequências. Se você entender como que se atua em atmosferas e em ambientes. Se você entender como funciona as ondas no mundo espiritual. E como que eu faço isso? Debaixo da unção de Deus. Porque o dono, o único que pode afetar de forma tangível é Ele. Quando você é um com Ele, você anda na mesma frequência dele. Alá, Rei. E o nosso Pai, Ele não é influenciado por ambientes, Ele influencia ambientes. Ele não é influenciado por pessoas, Ele influencia pessoas. Se você for um com Ele, você tem a capacidade de alterar essas coisas, meu amado. Oraço, Rebe, Acanterei, Assar, Tofô. Levante as suas mãos debaixo dessa unção. Eu profetizo aqui agora. Deus está tocando o seu DNA hoje. Está te colocando na sua configuração original de domínio, de governo, de justiça, de honra, de amor, aravácia, de cura, de milagres. Que a natureza volte a te obedecer. Que a chuva pare quando você mandar pare. Se você entender a frequência, se você se conectar na mesma frequência dela, você tem a capacidade. Que a chuva desça quando você pedir para que ela desça, que o céu se abre quando você pedir para que ele se abra, que ele se feche quando você pedir para que ele se feche, porque você está na mesma frequência, então você se unifica com isso e consegue alterar isso. Obrigado, Jesus. Aravácia. Que as pessoas que você convive, que a denominação, que a congregação, seja lá o que for, onde você mora, onde você faz os cultos, onde você participa, que você entenda a unção do Pai, que ela entra em áreas tão profundas, ou seja, quanto mais profunda a unção for, mais profunda ela te toque, mais profunda as suas vibrações são alteradas. As vibrações de Jesus foram alteradas tão profundamente ao ponto que ele conseguiu transpassar o físico. Isso chama-se prodígios. É quando você é alterado aqui na Terra, nas suas frequências, e é configurado com a sua frequência original. Você é transformado em corpo de glória, estando em vivo antes de morrer. Você começa a agir aqui na Terra e a fazer coisas que somente um anjo do céu poderia fazer. Se você entrar na mesma frequência que os anjos estão, você começa a reproduzir aquilo que eles fazem. Você percebe o que os serafins fazem, aqueles que são seres de fogo, eles estão constantemente vibrando uma frequência. Kadosh, 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 Adonai Tsavaot, Meloholo Kairet Kuvot. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. E Isaías diz que quando eles dizem isso, a frequência é tão grande que o templo começa a tremer. A vibração é tão intensa que o templo começa a balançar. E essa questão de vibrações da glória, o que é isso? Quando a glória de Deus veio sobre o Monte Sinai, o Monte Sinai balançou, tremeu de um lado para o outro. Ou seja, o Monte Sinai, ele reproduziu a mesma vibração que a glória de Deus estava reproduzindo. Ou seja, o celular tocou na mesa quando ele estava vibrando, e a mesa ela vibrou junto, ela tremeu junto, ela reproduziu. Obrigado, querido Jesus. Paulo vai reproduzir a frequência dos céus, estando aqui na terra, preso com Silas. E ele afeta o mundo físico de tamanha forma com a vibração espiritual que ele se conectou, que um terremoto
terremoto vem. E o terremoto é nada mais, nada menos do que uma frequência de vibração na terra. E não é em uma terra qualquer, foi somente naquela prisão. E as prisões foram abertas, cara. Porque ele entendia sobre frequências vibracionais da glória de Deus. Urabácia, Handaragaia, Sébia. Quando tu começar a vibrar, Lavraia, a vibrar com tamanha frequência, com tamanhas vibrações dos céus, com a mesma nitidez, com a mesma sintonia, aleluia, sem desafinar, Orabaia, Sébia, aonde você passar, prisões vão ser quebradas. Aonde você passar, pessoas vão ser chacoalhadas pela glória de Deus. Porque você ministra e as pessoas caem, porque elas recebem uma interferência da mesma vibração que acontece nos céus. Elas são alteradas no seu corpo físico a ponto de não conseguirem ficar sobre seus pés. O espírito delas balança, a alma delas balança a ponto que a única estabilidade que elas têm é no chão ali pelo o poder de Deus. Elas estão usufruindo agora de uma frequência nova. Elas estão sentindo sensações novas. Esses são anos de Daniel. São dias de Daniel, são dias de sensações novas, são dias de visões novas, de revelações novas. Que o Pai abençoe vocês. Arukia, faia, sequia. Que o Pai abençoe vocês nas regiões celestiais. Em nome de Jesus. Um beijo no coração, meus santos. Que o Espírito de Jesus reluza, resplandeça sobre ti. Aravassubidegafá. Você percebe que a luz não é estática, a luz se movimenta. São milhões e milhões de vibrações na luz que faz ela brilhar. Se ela para de vibrar, ela para de brilhar. O brilho de uma estrela que você vê hoje, você olha para uma estrela, ela não está parada. A luz não é estática, ela não é uma estátua, ela se movimenta, ela vibra. Obrigado, Jesus. Por isso você precisa entender sobre frequências e sobre vibrações, porque o mundo espiritual, o seu Jesus, que ele reluz, o seu Jesus que brilha, ou seja, ele emite uma frequência. Aleluia. Ele emite vibrações. E quando você estiver diante dele, isso vai lhe tocar com tanta força, com tanta intensidade, que você vai ser alterado. Você vai vibrar da mesma forma. E se você vibrar na mesma forma, na mesma frequência, você vai ser alterado com aquilo que você está vibrando. Lembra? A frequência da vibração determina qual substância é. Anuka, saio, toviaçá, aravaia, sébia. Se nós entrarmos na mesma atmosfera, na mesma frequência, no mesmo ritmo que o coração de Jesus se movimentava, nós iremos brilhar como ele brilha. Nós iremos manifestar o que ele manifestava. Que se levantem homens como Daniel, homens que entendem o movimentar desses dias. Um beijo no coração. A maior verdade, a maior realidade de todas é ser filho de Deus. É ter um pai. E o pai agora está lhe ajudando a entender certas coisas que são meio que místicas, meio que gnósticas. Mas isso vai chegar para você debaixo de revelação. Você vai saber o que fazer com isso. Ore, porque a oração, o relacionamento, o ato de comunicar com Deus, dele falar com você e de você falar com ele, alteram as suas vibrações. Por isso esses são dias de passar 24 horas por dia orando. 24 horas por dia treinando o seu ser a uma frequência de vibração e adaptar o seu interior com essa frequência. No nome de Jesus. Assim você será transformado.
quando eu tô ouvindo a voz de Deus melhor esses dias o Pai tem me dado o privilégio de, não é todas as vezes, mas de profetizar o nome de algumas pessoas. Eu estou ficando muito feliz com isso, de chegar a essa nitidez de ser construída. Eu entendo que pessoas que não entenderam com tanto discernimento isso, mas fizeram e têm hoje com detalhes maravilhosos, porque elas entenderam a frequência. Elas não sabem explicar, mas elas vibram de uma forma específica. E a grande maioria desses homens são homens que oram constantemente, porque a oração altera a sua frequência de vibração. Eu tenho o privilégio hoje de ver o mundo espiritual com os meus olhos com mais facilidade, porque o Pai começou a me alterar a minha frequência vibracional. Que o Pai abençoe vocês grandemente, povo lindo. Já estou rouco aqui e daqui a pouco eu vou descer aqui, já são 5:50, descer para tomar um café da manhã com o meu Pai. Amo vocês, tá?